2 Timóteo, capítulo 3, versículo, vamos começar no 1, mas o nosso texto base é 10-3. Diz a palavra do Senhor: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, ou seja, presunçosos, mas amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E, do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Agora vamos ao texto base. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Lístra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, porque mais uma vez a Tua misericórdia foi derramada aqui. No nome de Jesus Cristo, eu quero suplicar, Senhor Deus, que cada irmão, cada irmã seja consolado pelo poder da Tua palavra, seja edificado com o Evangelho da graça, Senhor Deus, e que a Tua palavra possa hoje trazer um novo vigor a esse coração, Senhor Deus. Há corações que entraram aqui, Senhor Deus, desesperados, há corações que entraram aqui amargurados, há corações que entraram aqui em dúvida, mas há corações que entraram aqui também famintos por Deus, desejosos das coisas do Senhor. Que todos eles sejam ministrados pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus. Tem misericórdia do Teu servo que está aqui à frente, que não há nele nenhum entendimento, sabedoria, Senhor Deus, suficiente para ministrar das coisas profundas e perfeitas do Evangelho. Mas eu peço a Tua misericórdia sobre a minha vida e sobre os meus irmãos, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, eu peço uma bênção especial para as demais igrejas que professam a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que estão reunidas, Senhor Deus, neste momento. Que todas elas sejam edificadas pelo poder da Tua palavra, que aqueles servos que irão levar a Tua palavra nessas igrejas também, sejam apenas instrumentos na mão de um Deus vivo, santo e poderoso. Faz um milagre hoje, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Paulo envia uma carta pastoral a Timóteo. Interessante que quando nós pensamos numa carta pastoral, talvez nós pensamos apenas na exortação pela exortação. Porque Paulo, ele chama nessa carta Timóteo para que ele permaneça fiel à doutrina da verdade, para que ele mantenha-se firme nessa doutrina, para que ele não escorregue, nem para a esquerda, nem para a direita, mas para que ele mantenha firme, para que ele evite o erro. Meus irmãos, nós temos vivido esse tempo, onde o erro tem penetrado nas chamadas igrejas do Senhor, e tem levado pessoas e mais pessoas a terem uma falsa sensação de estarem no Evangelho da graça. Ele diz também para Timóteo, que Timóteo precisa então aceitar a perseguição pela causa do Evangelho. Interessante isso. E ele diz para Timóteo: confia nas Escrituras, porque só elas contêm a verdade.
É interessante que talvez a gente esperasse uma outra ministração. Timóteo, vai dar tudo certo. Timóteo, faz um culto da vitória aí, Timóteo. Faz uma tarde da bênção, Timóteo. Timóteo, fala para esse povo que, olha, eles são 10. Não, não foi isso. Foi o cuidado e o amor pastoral de Paulo para que Timóteo, um servo fiel, não entrasse por caminhos que poderiam trazer mal a ele e a toda aquela congregação, a todo aquele povo. Nós temos visto que os nossos dias carecem de uma carta pastoral. E a carta pastoral já foi deixada pelo Senhor. E ela está inserida aqui nas Escrituras. Várias admoestações do Senhor, elas vêm dizer para nós, olha, você pensa que você está de pé, cuide para que não caia. Tome cuidado, os dias são maus. O tempo é ruim. As pessoas estão orgulhosas, avarentas, arrogantes, blasfemadores, desobedientes. Nós temos visto isso nos nossos dias. E não estou falando de fora da igreja. Estou falando dentro das comunidades, chamadas comunidades evangélicas. Nós temos visto isso. Meus irmãos, as pessoas estão realmente mais prazerosas nas coisas desse mundo do que nas coisas do Senhor. E muitas vezes nós mesmos estamos sendo deixados levar pelas coisas e as posses desse mundo. Nós estamos dedicando toda a nossa força, todo o nosso vigor, toda a nossa sabedoria e conhecimento nas coisas desse mundo para adquirir coisas das quais nós não poderemos levar na eternidade. Eu queria chamar a tua atenção. Quando Paulo, então, ele pede para Timóteo ficar firme e exorta-o a permanecer leal à verdade, ele começa dizendo assim: tu, porém, diferente desses homens, diferente dessas pessoas que eu acabei de citar, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Paulo, ele começa fazendo aqui, vamos dizer, um elogio a Timóteo. Tu tens seguido a verdade, o meu ensino, aquilo que eu tenho passado para você, a sã doutrina, tu tens andado nela, tu tens caminhado na palavra, tu tens andado na verdade. Meus irmãos, nós temos visto que é difícil as pessoas hoje aceitarem a verdade, quanto mais andar nela. Nós temos situações que nos oferecem todos os dias, para que nós neguemos ao nosso Deus, e não andemos na verdade do Senhor. Todos nós temos oportunidade, todos os dias, para negar a Cristo Jesus. E nós precisamos manter firmeza, seguir de perto o ensino do Senhor. O Senhor Jesus, quando estava aqui, diz que Ele curava, Ele pregava e Ele ensinava a verdade. Os nossos grupos de edificação, eles não têm nenhum compromisso com o crescimento, eles não têm nenhum compromisso com visão celular, mas eles têm um compromisso com edificação na verdade. Então a maioria de nós nem sequer canta cânticos de adoração lá nos nossos grupos. Não é proibido, por favor, não me interprete mal. É que nós optamos, alguns de nós optaram para que fosse investido aquela 1 hora que nós temos, toda ela, na meditação, na explanação, no questionamento daqueles que estão ouvindo, para que nós possamos nos edificar na verdade. Eu queria que você prestasse muito atenção na sua vida. Você tem valorizado, você tem seguido de perto a palavra de Deus? Você pode falar, não, eu sou imperfeito. Não, mas eu também sou. Ah, mas eu peco. Eu também peco. Mas você tem o desejo de andar na verdade, você tem o desejo de caminhar na verdade, você tem o desejo de não pecar contra o Senhor, você tem ódio do pecado, você odeia o pecado. Ele fala mais uma coisa: procedimento adequado, o quê?
a verdade, as Escrituras do Senhor. Nós temos falado muito sobre o testemunho cristão. Nós temos falado para nós vivermos o Evangelho. Se necessário for, que nós possamos então abrir a nossa boca e falar do Evangelho. Às vezes lá no seu serviço, você fala assim, pastor, eu não consigo evangelizar ninguém. Eu falei, nossa, então o teu testemunho está péssimo. Porque já era para você ter evangelizado um tanto, só com o seu honesto procedimento. Só com o seu comportamento. Aliás, a palavra de Deus lá em 1 Pedro capítulo 3, quando uma mulher tem um problema de ter casado em igualdade, vamos dizer, os dois não eram crentes e a mulher se converteu, a palavra não diz para ela ficar falando para o marido virar crente. Diz que é para ela valorizar as coisas dos céus. E o seu honesto comportamento, o seu honesto procedimento vai conquistar o seu marido para Cristo Jesus. Procedimento adequado, testemunho correto, coerente. Um testemunho, vamos dizer, irretocável. Nós precisamos ter isso. Ah, irmão, mas eu erro, tá bom, nós erramos. Eu e você erramos. Mas nós precisamos nos arrepender em oração e depois nós precisamos pedir perdão quanto àquela pessoa que nós erramos. Isso faz parte da nossa vida, porque nós não somos perfeitos, no sentido de 100% puro. Só o seremos quando ressoar a última trombeta e nós tivermos um corpo glorificado. Até então, nós pecaremos contra o Senhor. Eu me lembro das orações de Neemias. Senhor, temos pecado contra o Senhor. Capítulo 1 de Neemias. Aí você vai a Daniel, capítulo 9. Senhor, temos pecado contra Ti. Aqueles homens, Daniel era chamado de homem de espírito excelente. Todos aqueles governadores, todos aqueles homens que estavam ali assistindo o rei, procuraram defeito nele para denunciar ao rei e não encontraram. Ele era chamado de homem de espírito excelente. Mas é interessante que quando ele orava, e ele orava pelo povo, ele se colocava no meio do povo e dizia, temos pecado contra o Senhor, a nós cabe o corar de vergonha. Aí vem o irmão converteu, está aí com a fralda, né, caminhando, mas já acha que é poderoso, não enxerga, né, que ele estava morto nos seus delitos e pecados, e que pela misericórdia do Senhor ele foi restaurado, foi, vamos dizer que ele nasceu de novo. E ele precisa então orar, Senhor, tenho pecado contra Ti. Até uma das características do genuíno arrependimento é que ele seja constante em nossas vidas. Nós nos arrependemos, né? Pela obra do Espírito Santo no nosso coração, nós nos arrependemos, nossa mente foi transformada, as nossas atitudes foram transformadas, o nosso modo de viver é todo diferente, mas nós precisamos também nos arrepender dos nossos pecados todos os dias, porque todos os dias o Espírito Santo nos mostra que temos pecado contra o Senhor e que precisamos de um conserto com o Senhor, até o Senhor voltar, ou até Ele nos chamar a Ele. Procedimento adequado. A palavra continua, propósito. Qual é o propósito da sua vida? Eu não sei, eu quero fazer um doutorado. Maravilha, irmão, vai na benção. Mas isso não pode ser o propósito da sua vida. Isaías 43, 7. Eu os criei para o louvor da minha glória. Esse deve ser o propósito da minha e da sua vida. Glorificar a Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Que o nome do Senhor seja exaltado através da nossa vida. Que as pessoas vejam a nossa vida e deem glórias ao Senhor. Faça o doutorado. Faça capacitação no Senai. Faça essas coisas, mas elas não podem estar definindo o propósito da sua vida. Isso são acessórios colocados para a sua manutenção aqui nessa terra. Meus irmãos, eu estava lendo hoje uma pequena biografia, eu esqueci o nome, pois se eu lembrar eu falo, na minha idade não costumo lembrar também não, viu meu irmão? Mas esse homem leu a Bíblia 200 vezes,
sendo que 50 vezes de joelhos. E quando ele foi, eu acho que já no final da sua vida, ele foi dar uma reportagem naquele tempo, não sei como é que é nos jornais, e perguntou: o que te falta na tua vida? O que você quer da sua vida? Ler mais a palavra de Deus, porque ainda não conheço nada dela. Leu 200 vezes a Bíblia, 150 de joelhos. E o desejo dele era ler mais a palavra do Senhor. Agora, onde está o propósito da nossa vida? Meus irmãos, o propósito da sua vida deve ser glorificar ao Senhor. A palavra fala também da fé deste homem. Fé é ter certeza de coisas que não aconteceram. Fé é você olhar para a Nova Jerusalém com os olhos espirituais e amar a vinda do Senhor. Fé é você acreditar que pela palavra de Deus tudo se fez e tudo se formou. Fé é você crer que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ele ressurgiu e ele está vivo à destra de Deus Pai. Fé é quando Estevão estava sendo apedrejado. Ele não estava preocupado com a sua vida, mas ele estava preocupado com a vida daqueles que o apedrejavam. E diz a palavra que o Senhor foi maravilhoso com ele. E diz a palavra que o Senhor então abriu as cortinas do céu e Estevão, olhando para o céu, quando estava sendo apedrejado, ele viu a glória de Deus e Cristo à sua destra. E ele podia ter falado assim: Senhor, queima esse povo, desce um raio, eu quero viver. Não. Ele entendeu que ele estava a caminho, aos braços do Pai. E ele falou: eu não posso deixar de interceder por esses que vão acabar de me matar agora. Senhor Deus, tem misericórdia, porque eles não sabem o que fazem. Isso é fé. Isso é fé. Fé é como Abraão, que caminhou 3 dias e quando chegou num determinado ponto da sua caminhada, o seu filho, o seu único filho, a quem ele muito amava, perguntou: pai, nós temos aqui o punhal, nós temos aqui o fogo, nós temos aqui a lenha, mas onde está o cordeiro? Pela fé, sabendo que o Senhor, mesmo que seu filho morresse, iria ressuscitá-lo, está lá em Hebreus. Ele diz: o Senhor proverá. É uma palavra muito usada para crente sem vergonha que faz dívida e não paga. E depois vem aqui, começa a orar. E depois sabe o que ele fala? Eu estou com um carnezão lá que eu não consigo quitar. O Senhor proverá. Essa palavra está usada fora de contexto. O Senhor proverá o cordeiro. O cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. O cordeiro que vai pagar a nossa vida com o seu precioso sangue. O cordeiro que vai impedir que a ira de Deus Pai seja derramada por cima de nós. Longanimidade. Longanimidade está muito relacionado com suportar ofensas por um tempo. Hoje, esqueci o nome da irmã. Maria Rita. Maria Rita estava preocupada que o nosso irmão foi ter que voltar na casa, né, irmão? E depois ela virou para mim e falou: irmão, o senhor me perdoa que eu não disse nem a paz do Senhor. Eu estava dirigindo o busão hoje. Eu falei: irmão, não sou esse cães dolorido, não. Eu preciso aguentar umas ofensas pior que essa. Essa está muito boa, isso aí não é ofensa, não, isso aí é coisa boa. Não fica preocupada com isso, não. Eu sei que a senhora estava, né? Otávio estava por descer, ela não sabia, ela foi esperá-lo. E não desejou a paz do Senhor para o irmão Pedro. Que pecado, hein, irmã? Tem crente que não está vindo mais aqui porque nós não desejamos a paz do Senhor para ele. Como ele vai poder ser chamado de longânimo? Capacidade de aguentar ofensas de outras pessoas. A gente chama de pavio longo. Pavio longo, dá tempo, né, de você correr, não é?
Os caras põem lá no dinamite, aplica e vai se esconder, né? Pavio curto não dá tempo, ele risca e já estoura. Nós precisamos desenvolver isso em nós. Isso é um fruto do Espírito. Amor. O amor é algo tremendo, porque nós não conseguimos amar se não tivermos o novo nascimento em Cristo Jesus, porque nós precisamos conhecer a Cristo para amar. E é interessante que a Bíblia diz que se nós não amamos é porque nós não conhecemos a Deus. E se nós conhecemos a Deus, então nós amamos. Interessante essa colocação da palavra do Senhor. Meus irmãos, amar o seu filho de sangue, isso é bênção, e você deve amar. Amar o irmão que você se identifica aqui na comunidade, isso é bênção, e você deve amar. Mas amar o irmão que te fez mal, amar o irmão que te agrediu, que te ofendeu, essa deveria ser também a nossa característica. A nossa característica devia ser de orar muito mais pelos nossos inimigos do que pelos nossos amigos, não é verdade ou não? Nas nossas orações, talvez nós tenhamos um tempo muito maior de oração pelas pessoas que a gente se identifica e ama, do que pelas pessoas que a gente é perseguido por elas, ou é injuriado ou caluniado por elas. Mas esse não é um segmento cristão, essa não é uma doutrina. Nós precisamos então amar esses que nós nos identificamos e amar aqueles que nos ofendem. É necessário isso. Perseverança. Meus irmãos, se nós não estivermos loucos pela palavra de Deus, foi o texto que o irmão ministrou ontem, faltando, para os jovens aqui, o irmão Vinícius, falou de nós estarmos apaixonados pela palavra de Deus, buscando na palavra de Deus, desejosos da palavra de Deus, porque senão nós não vamos conseguir perseverar. Quando vierem os dias maus, nós vamos sair correndo. Quanto tempo Abraão teve que esperar para ter o seu filho? 25 anos, gente. Não são 25 dias, nem 25 meses, nem 2 anos e meio. 25 anos. Eu queria que você entendesse isso, nós precisamos perseverar. Por que Caleb ganhou a sua porção de terra? Porque ele perseverou. A palavra de Deus diz ali naquele texto 4 vezes que ele perseverou em seguir ao Senhor, em obedecer ao Senhor, em buscar ao Senhor. Nós temos que ter essa marca, perseverança. E perseverança é uma marca de Timóteo. Meus irmãos, segunda coisa que eu aprendo aqui, as implicações de servir ao Senhor. Vai para Jesus, meu irmão. Amém? Amém. Você vai ser perseguido e vai sofrer. Aí eu vou embora dessa igreja. Então vai embora. Até logo. Vai para outra que diz que você vai ser só felicidade. Você não vai nem comprar na loja de R$1,99 mais, porque você vai ter muito dinheiro. Vai para essa outra igreja. Agora, se você volta para a palavra, olha o que diz, versículo 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Em Antioquia, eles foram expulsos da cidade. Interessante, porque Paulo e Barnabé pregaram a palavra. E gentios se converteram. Aí eles sublevaram ali umas mulheres, diz que umas mulheres piedosas, judias, para levantarem perseguição. E eles foram expulsos da cidade. Olha o que está escrito aqui em Icônio. Está lá em Atos 14:6. Uniram-se judeus, gentios e autoridades para os ultrajar, ofender e apedrejar. Paulo foi apedrejado e lançado para fora da cidade. E deram como morto. Servir a Deus é bom, gente? Maravilha? Continua ou para? Listra, outra cidade. Paulo curou um coxo. E todos queriam exaltá-lo. Ele diz, não há poder em nós. Judeus, então, da Antioquia e de Icônio, das cidades que ele tinha passado, instigaram as multidões. E aqui sim, ali eles fugiram. Aqui sim eles apedrejaram. Na outra, em Icônio, eles tiveram que fugir. Aqui sim eles foram apedrejados. Porque curaram um homem que necessitava de um milagre. E muitos creram no poder de Deus.
Meus irmãos, será que você entende as implicações de servir ao Senhor? Ah, mas eu tenho visto aqui os evangélicos, eles não são perseguidos. Sabe por quê? Porque eles são lá, o Senhor proverá o dinheiro para você pagar o carneiro, o Senhor proverá não sei o que para o seu casamento, o Senhor proverá o seu carro novo, o Senhor proverá a sua mobília nova para casa, o Senhor proverá até uma casa para você. Mas não existe, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Como algumas semanas aqui o nosso irmão Guilherme trouxe a palavra. Eis que o machado está colocado à raiz da árvore. Toda aquela árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Começa a pregar isso. Quero ver se você não vai passar por essas dores. Meus irmãos, ser cristão é imitar a Cristo. É não conformar com esse mundo. É não tomar a forma desse mundo. É não se alegrar com as coisas do mundo. É ir contra o mundo, é ir contra a cultura. Um pastor, se não me engano, norte-americano, da Assembleia de Deus, ele estava pregando e ele levou um texto contra a prática homossexual. Diz que as pessoas se levantaram e foram embora, porque esse pastor não era politicamente correto. Eu não sei quantos foram embora e não sei quantos ficaram. Mas ele apenas pregou a palavra de Deus. Mas não é o politicamente correto. E nós não podemos ser politicamente corretos. Nós temos que amar a verdade. E essa verdade nos trará perseguições e sofrimentos. Eu queria ler esse capítulo 2, versículo 18, do mesmo Timóteo. Estes se desviaram da verdade. Desculpa, é 1:8. 1:8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Olha o convite de Paulo para Timóteo. Participa comigo dos sofrimentos. Paulo estava algemado. Paulo estava trancado. Paulo estava na sua última prisão. Prisão fria, cárcere, frio. Já pronto para ser oferecido por libação, segundo ele diz. E Paulo chama Timóteo, sofra comigo pelo Evangelho. Ah, mas esse pastor está muito ruim, eu quero uma palavra de vitória. Não há vitória maior que essa, de poder sofrer e morrer por Cristo Jesus. Não há coisa mais linda, maravilhosa do que isso. Terceira coisa, versículo 12. Agora, olha para você ver se você pregar a verdade. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O que seria viver piedosamente em Cristo Jesus? Amar a Deus e a sua palavra. Piedosamente quer ser viver para Deus e para a sua palavra. Meus irmãos, hoje a moda é falar eu sou evangélico, ou eu sou da igreja tal. Isso não é ser cristão. Ser cristão é viver piedosamente em Cristo Jesus. Amar a Cristo sobre todas as coisas. Negar a si mesmo. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É desejar as coisas dos céus. É olhar para as coisas eternas e não as que são dessa terra. É ter uma vida totalmente descomprometida com ter, mas comprometida com ser em Cristo Jesus. Nós somos muito mais preocupados de fazer por Cristo Jesus. E nesse fazer por Cristo Jesus, às vezes nós não notamos, mas nem crentes somos. Não, porque eu prego, eu assovio, eu toco o prato na igreja, eu faço isso, eu faço a limpeza, eu arrumo os bancos, eu corro todo dia, eu estou em todas as reuniões, eu estou em todos os grupos de edificação, eu estou em tudo, eu faço, eu vou, eu falo, eu vou. Não, mas espera aí. Onde está o seu tempo a sós com Deus? Onde está o seu desejo pela oração?
Porque quando você faz alguma coisa, as pessoas podem te elogiar, porque você faz muito bem, correto ou não? Mas quando você entra no seu quarto em secreto, aí não tem graça, ninguém te vê, né? Quem vai tocar na trombeta para você e dizer, olha, você é crentão mesmo. Você está sozinho, você fechou a porta e você pôs a cabeça no chão e a boca no pó e clama a misericórdia do Senhor. Ninguém vai te elogiar por isso. Então, para eu pregar, é fácil. Eu me comprometo a ter um tempo na palavra, busco no Senhor algumas definições aqui, alguma exposição do texto. Se for um pastor sem vergonha, ele copia e cola, vai na internet, copia e cola, né? Ele vem, dá uma palestra eloquente, não é igual a minha, porque eu não sou, mas pega um cara aí bom de coisa, põe. E aí você pode ser elogiado por isso. Ou então dar uma escola bíblica. Mas eu quero ver se você é elogiado quando você tranca a sua porta e vai estudar a palavra. Ler a Bíblia, irmão, faça isso de maneira sistemática. Pega em Gênesis, vá a Apocalipse. E quando você ora, aí você define que tipo de cristão você é. Há uma promessa aqui. Não tem na caixinha de promessa esse negócio. Alguém já achou esse versículo na caixinha de promessa? Eu sou contra a caixinha de promessa. Se eu pudesse, eu entrava nas casas e pegava tudo, recolhia e prendia. Olha esse versículo aqui. Olha, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Tem isso na caixinha de promessa? É uma promessa. Isso vai acontecer. Você vai ser perseguido no seu trabalho porque você ama Cristo. Você vai ser perseguido na sua escola porque você ama Cristo. Ô jovem, você não participa daquelas rodinhas, né? Então você é perseguido, você sofre bullying, né? É bullying que chama hoje, é coisa bacana, né? Da tela é negócio da justiça. Nosso tempo, nossa, eu tinha orelha desse tamanho, chegava na escola, todo mundo punha apelido, tal. Era mais fino que um alfinete, com aquele cabeção, tal. O povo detonava. E se a gente chegasse em casa e reclamasse, apanhava de novo. Hoje não, tudo é bullying. Mas você está sofrendo bullying porque você era feio como eu, ou porque você ama Cristo e não entra esse tipo de conversa? Você está sofrendo bullying porque na hora que eles estão contando aquela piada lá, ouvindo aquelas coisas erradas no telefone, você se afasta e clama para que o Senhor tenha misericórdia deles. Porque as suas vestes não estão na moda, porque elas são diferentes, porque você tem decência. Você é cheio do Espírito Santo, você é cheia do Espírito Santo, e quando você se veste, o seu desejo é glorificar a Deus. Então eles falam, nossa, que roupa mais cafona, que roupa esquisita, mas você está cobrindo o seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo, e você não é sensual. E quando você vai de frente ao espelho, você olha naquele espelho e você faz essa oração, Senhor, esta roupa, essa pintura que eu estou usando, foi debaixo de oração, e é para a glória do Senhor. E aí você sai todo alegre, ou toda alegre, né? Estou falando todo e toda, porque os homens hoje têm umas roupas que eu não sei, eu preciso ver de frente para ver se é homem, eu preciso ver o documento, não sei também. Eu não sei como é que os homens conseguem vestir as calças de hoje. Eu não sei. Ainda põe de elástico às vezes. Os cristãos fiéis devem esperar pelas perseguições e sofrimentos. Os cristãos fiéis. Mas meu irmão, eu estou triste porque eu não recebi a paz do Senhor. Eu estou magoado. Estou magoado, esquecer de falar meu nome, eu pedi lá na internet, esquecer de orar no final do culto. Aqui está falando que eu vou ter perseguição. O mundo rejeita Cristo. Este mundo que rejeita Cristo será o seu opressor, porque ele te odeia, porque você ama Cristo. E esse mundo é rebelde contra o Senhor, e esse mundo odeia Cristo. Meus irmãos, esse mundo será o seu opressor, ou talvez o seu carrasco. Haverão
tempos difíceis para você. Olha o que diz aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, meu irmão, põe sentido, como dizia minha avó. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Tem alegria de ser coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegrarei exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Agora que a gente chega no 15, aí ele dá uma geral na gente, né? Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Meus irmãos, não sofra pelo pecado, não é aí, não. De repente você está sofrendo porque você pecou, você foi lá e fez uma dívida que você não podia pagar, agora está sofrendo, né? Passando vergonha aí. Não. Sofra por amar a Cristo. Sofra pela causa do Evangelho. Não por ser fofoqueiro, não por pecar, por nada disso. A palavra do Senhor, ela chama a nossa atenção e diz que o sofrimento, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 29, é privilégio. Aguenta firme, meu irmão. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Vocês entenderam? Graça de padecer por Cristo. Depois que você foi para Jesus, a tua vida piorou? Meu irmão, ninguém conversa comigo, eu perdi todos os meus amigos, eu estou sendo perseguido no trabalho, eu estou sofrendo pela minha família, os meus pais me colocaram para fora de casa. Você está sofrendo por isso, meu irmão? Lá nos países da Arábia, muitos matam os filhos que se convertem. A história de uma menina que se converte, uma moça, ela se converte e conta ao pai que se converteu. O pai a leva na sacada do prédio e a lança de cima. Quando o pai é muito bonzinho, ele coloca para a rua e a pessoa vai passar fome na rua. Quando ele é muito bonzinho. Eu queria que você entendesse isso. O que está te custando servir a Cristo? O que está te custando ser cristão? Agora, a palavra nos traz um alerta também no versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Haverá um aumento desse tipo de gente. Eles tentarão arrebanhar o maior número de pessoas. Nunca se propagou tanto engano, tantas doutrinas fora da Bíblia. Meu irmão, o que tem de coisa que eu estou enxergando aí, que eu estou recebendo? As pessoas pregando coisas que não estão na palavra, enganadores, falsos profetas. Até a volta de Cristo, isso será multiplicado, mas nenhum deles prevalecerá, diz a palavra do Senhor. Nenhum deles prevalecerá. Eu queria que você prestasse muita atenção. A minha conclusão para você é: mantenha a lealdade à verdade, meu irmão. Meu irmão, mantenha a lealdade à verdade. Olhe para Cristo Jesus. Não procure as pessoas que vão te fazer elogios. Não procure as pessoas que vão, quando você errou, elas vão falar: está tudo certo. Note bem, vocês que são jovens aí, adolescentes, de repente você peca contra o Senhor, e você, ao invés de procurar o seu líder, ou os seus pais,
Você sabe que você errou contra Deus, você vai atrás de uma pessoa que vai se unir a você e dizer, está tudo certo. Isso é relativo. Todo mundo faz. Todo mundo faz isso. Fica de boa. Fica de boa, irmão. Tem uma chama lá embaixo acesa para te esperar. Fica de boa. Não é assim que deve ser a nossa vida. Procure as pessoas que vão te aconselhar na palavra de Deus. Talvez elas vão dizer, você está errado, arrependa-se. Mas elas vão orar por você. Essas pessoas vão ter carinho pela sua vida. Elas vão te dar força para você sair desse pecado. Elas vão se unir a você para sair desse pecado. Elas estão cheias do Espírito Santo e elas vão te abençoar com uma palavra verdadeira. Não fuja da verdade, mantenha a lealdade a Cristo Jesus, a sua palavra e a sua verdade. Nada pode te proteger a não ser a palavra de Deus. Eu queria que você pensasse e repensasse a sua vida no dia de hoje. Permanece firme no Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus possa estar conduzindo o seu coração em segurança. Que ao sair desse tempo de adoração, a sua vida seja um culto vivo ao Senhor. Que quando você chegar na sua casa, as decisões que você tomar hoje ainda na sua casa, sejam todas para a glória do Senhor. O que você vai fazer com o resto da sua noite? Faça para a glória de Deus. Não tente alegrar o seu coração com essas coisas que o mundo pode oferecer. Elas não vão te alegrar o coração. Elas vão te distrair. Meus irmãos, o mundo quer te distrair. Seja através de um esporte, seja através de uma programação, seja através de um passeio ciclístico no domingo, no horário da escola bíblica. O mundo quer te distrair. E vai dizer que é para você ficar bem fisicamente. Tá, mas o teu corpo vai ao pó. E o teu espírito vai a Deus. Talvez você queira um corpo torneado. Você devia querer um coração torneado pelo Evangelho. São coisas eternas. E só a palavra pode mudar. E só a palavra pode fazer. Não coloque nada na frente do Senhor na sua vida. No nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé, para que nós possamos estar orando. Essa semana nós teremos a cirurgia do nosso irmão Davi, filho da Patrícia com o Paulinho. Amanhã nós teremos a cirurgia do Roberto, né, Roberto? Roberto não está preocupado com a cirurgia. Ele está preocupado em fazer o jejum. Ele veio perguntar para mim como é que é o jejum, se ele pode fazer isso, se ele pode fazer aquilo. Aguenta firme, Roberto. Mas nós vamos orar por você, Roberto. Chamar o pastor Gerson aqui à frente, pastor Gerson. A irmã Maria das Graças, cadê? Irmã Maria, nós estamos orando pela senhora. Irmã Maria está precisando aqui de um milagre, né, minha irmã Maria? O doutor falou que não está muito satisfeito com o que viu, não foi isso que a senhora me falou? Mas a senhora é nossa irmãzinha em Cristo, viu? Nós vamos estar orando pela senhora. Em nome de Jesus, não vamos esquecer não, tá bom? Não sei se há mais algum irmão aí, mas o pastor Gerson então vai abençoar os irmãos, no nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós queremos, Pai, te agradecer por mais essa oportunidade, Pai, esse momento oportuno mesmo, Pai, que o Senhor nos deu. É um privilégio, Pai Celestial, porque o mundo lá fora não tem esse entendimento, Senhor Deus, em saber que aqui é o melhor lugar que o Senhor separou para nós, Pai. Nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, que foi ministrada nessa noite. Que a bênção do Senhor esteja na vida do teu servo, Pai. Que o Senhor continue iluminando a vida dele, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Essa palavra, Senhor Deus, trouxe ali, Senhor Deus, perseverança. No meio essa palavra falou sobre perseverança, Pai, que possamos perseverar mesmo, Senhor Deus, no Senhor, Pai. Buscar todos os dias, Senhor Deus, no Senhor, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Traça mesmo, Senhor Deus, os planos e projetos do Senhor para nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós carecemos, ó Pai. Nós carecemos, ó Senhor Deus, dos planos e projetos do Senhor para nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu quero, Senhor Deus, colocar esses pedidos de oração no altar do Senhor. A cirurgia do Roberto, ó Pai Celestial.
a vida da irmã Maria das Graças, Senhor Deus, também, Pai. Se eu esqueci de alguém, o Senhor sabe, Senhor Deus, Pai. No nome de Jesus Cristo, nós colocamos nossos irmãos aqui da Igreja Batista do Kennedy, ó Pai, que estão passando por um momento de saúde, Senhor Deus. Ó Pai, nós colocamos todos na face dessa terra na presença do Senhor, Pai, que tem a necessidade, Senhor Deus, da visitação do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por mais esse tempo aqui, Pai, na Tua presença, Senhor. Que o Senhor nos leva para casa na Tua proteção, na segurança do Senhor, Pai. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai. Entregamos essa semana no altar do Senhor, Pai. Todos os nossos afazeres, Senhor Deus, nós entregamos na Tua presença e no Teu altar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. O grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Vamos na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.